Essa semana eu presenciei um pai brigando com o filho, onde o pai gritava com o menino perguntando se ele tinha problemas mentais. E a mãe reforçava o que o pai estava fazendo, falando que o menino só fazia coisa errada. Esse menino tem uns 10 anos e ele deve ouvir isso há muito tempo. Se isso acontece toda semana, imagina como que não está a mente desse menino. Como que ele se sente na hora que ele ouve essas coisas do pai. Se a gente pensar que o nosso cérebro é programado através de repetição e emoção, essa é a combinação perfeita para você acabar com a vida adulta de uma criança. Porque a gente vai formando crenças negativas sobre nós mesmos, sobre a nossa capacidade, sobre o nosso merecimento. E é justamente o que eu quero falar com vocês nesse vídeo de hoje. Crenças limitantes. O que são as crenças limitantes? Como elas interferem na nossa vida? Quais são os tipos? E como a gente pode identificá-las? Tudo isso a gente vai ver no vídeo de hoje. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos novamente, meu nome é André Foquesato. Se por acaso for a sua primeira vez aqui no canal, já aperta o botão do like. Não esqueça de apertar o botão de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações quando eu lançar novos vídeos. O assunto de hoje são crenças, especificamente crenças limitantes. Quando a gente fala de crenças, nos vem à mente ideias religiosas, vem uma ideia de religião, igreja, e não tem nada a ver. Crenças são todas as coisas que a gente acredita. A gente tem crenças sobre dinheiro, crenças sobre relacionamento, crenças sobre alimentação. E as crenças, elas são muito importantes porque elas determinam como a gente vai se comportar. Tem dois tipos de crenças. Crenças fortalecedoras, que são crenças que ajudam a gente a fazer coisas e ter um bom resultado, que a gente acredita que é bom em alguma coisa, a gente tem uma imagem sobre nós mesmos muito boa, então são crenças fortalecedoras. E existem crenças que são limitantes, como o próprio nome diz, são crenças que limitam o nosso potencial. Crenças que limitam a nossa capacidade de agir. É como se, eu não sei se você tem uma sensação de que pode fazer mais, de que tem uma capacidade de fazer coisas muito maiores, mas está travado. Se você sente isso, você tem alguma crença que está te limitando. E as crenças, elas são terríveis, porque o nosso cérebro ele não quer que a gente identifique essas crenças. Porque toda vez que a gente identifica uma crença limitante, a gente obrigatoriamente vai querer mudar. E o nosso cérebro é configurado para não mudar, ele é configurado para estabilidade. Então a gente fica meio que preso numa armadilha que impede a gente de identificar essas crenças. Eu vou contar aqui uma história que eu li num livro de um psiquiatra famoso, que ele estava cuidando de um homem que acreditava que tinha morrido. Olha só que interessante, o homem passou a acreditar que ele tinha morrido e ninguém conseguia tirar essa crença dele. E o que aconteceu? O psiquiatra teve um insight, uma ideia na hora ali para ajudar esse homem a perceber que ele não tinha morrido, que ele estava vivo. E aí ele fez a seguinte pergunta: morto sangra? E o homem que acreditava que tinha morrido falou o seguinte: mas isso é um absurdo, é claro que morto não sangra. E aí o psiquiatra perguntou: eu posso furar o seu dedo? E ele falou: tudo bem, pode furar meu dedo. Aí pegou uma agulha, pediu licença para o homem e furou o dedo dele. Quando ele furou, saiu uma gota de sangue vermelha, brilhante. E o homem olhou para o dedo dele sangrando e falou assim: meu Deus, não é que morto sangra? Ou seja, a gente não quer mudar as nossas crenças. A gente é muito apegado às nossas crenças. E por conta disso, a gente não muda, não evolui. A gente nunca quer identificar os problemas na gente e resolver, é sempre olhando para o outro. O que essa história mostra pra gente? Que muitas vezes a gente se apega a uma ideia, mesmo que ela não faça sentido nenhum, como se fosse uma verdade absoluta, e não quer mudar por nada. E a gente faz isso em vários aspectos da nossa vida. Nos aspectos financeiros, nos relacionamentos, sobre alimentação. Então a gente começa a construir várias crenças, algumas que são boas e outras que são limitantes, que atrapalham a nossa vida.
Existem basicamente 3 tipos de crenças. Crenças sobre identidade, que é como a pessoa se vê. Tem muitas pessoas que têm uma visão totalmente distorcida delas mesmas. E isso faz ela travar, faz ela ficar tímida, faz ela ficar acanhada, faz ela não agir. Tem pessoas que têm crenças sobre merecimento. Ela não acha que merece ganhar mais. Ela não acha que merece encontrar uma pessoa que ame ela. Tem pessoas que têm crenças sobre capacidade. Não se sente capaz de aprender, acha que tem dificuldade de aprender, não se sente capaz de desempenhar um trabalho. Então todas essas coisas vão travando a nossa vida. E como que essas crenças surgem? Vou falar para você basicamente as 3 formas que uma crença surge e como que elas são reforçadas na nossa mente. A primeira forma de crença limitante são as crenças profundamente enraizadas na nossa mente, geralmente na infância. Como o caso que eu contei no início do vídeo, do menino que ouviu diversas vezes do pai que ele tem problema mental, que ele faz tudo errado. Isso, uma hora, entra no subconsciente e passa a ser uma verdade para essa criança. Sem contar a emoção. Então, a repetição e a emoção de coisas negativas que se viveu lá na infância criam crenças limitantes profundas, profundamente enraizadas. E essas são as mais difíceis de você trabalhar. As pessoas usam técnicas de hipnose, de programação neurolinguística e várias outras coisas para buscar essas crenças que estão profundamente enraizadas e ressignificar, dar um novo significado. E por que elas ficam tão enraizadas? Até os 7 anos, as crianças elas não têm um senso crítico, uma barreira de criticar, de questionar o que está sendo dito. Então, até os 7 anos, tudo que as pessoas falam entra muito facilmente no subconsciente e vai ficar ali, às vezes, a vida inteira, gerando ideias distorcidas. Uma pessoa que sofreu muita humilhação, sofreu abuso e sofreu dificuldade financeira, passou fome, tudo isso programou a mente dessa pessoa para ver a vida de uma forma específica. Ela não consegue ver a vida de outra forma, é como se fosse uma lente, um óculos escuro, que quando você põe, tudo fica escuro, certo? Então essas crenças, elas são a primeira categoria de crenças, profundamente enraizadas. Um pouco mais difícil de você identificar, mas é possível identificar, é possível ressignificar. Segundo tipo de crença limitante, de como surge, é um pacto que você faz com você mesmo. Como que funciona isso? Você passa por uma situação muito difícil, constrangedora, que te deixa mal, e você faz um pacto. Nunca mais eu vou fazer tal coisa. Por que a pessoa assume essa postura e faz esse pacto com ela mesma? Para não sofrer de novo o que ela sofreu no passado. Então, eu tenho um amigo que ele estudou muito para uma prova, um concurso público, e ele passou. Ele passou depois de ter estudado muito. E o que aconteceu? Quando chegou na hora da prova, o concurso foi cancelado. Foi cancelado por algum motivo que ele suspeitou que foi uma fraude, para passar outra pessoa lá na frente. E nesse cancelamento, ele perdeu a vaga. Simplesmente perdeu a vaga e ficou extremamente furioso, ficou revoltado, porque ele estudou demais e o concurso foi cancelado. O que ele fez? Ele estabeleceu um pacto com ele. Nunca mais na vida eu vou estudar. Só que quando a gente faz isso, a gente está numa situação difícil, onde a gente está bravo, com emoções negativas e muitas vezes imaturo. A gente faz isso quando é criança, faz isso quando é adolescente, a gente não tem maturidade. Passou-se vários anos e ele começou a querer estudar inglês, e aí veio uma dificuldade muito forte. Toda vez que ele começava a estudar inglês, ele abandonava, batia uma desmotivação, um desânimo muito grande. Porque no fundo existe uma mensagem inconsciente de que nunca mais ele ia estudar.
E para não entrar em incoerência, o nosso cérebro começa a desenvolver mecanismos para a gente não avançar. Então o que aconteceu? Um pacto que ele estabeleceu com ele mesmo lá no passado estava prejudicando a vida dele hoje. Isso acontece muito com o relacionamento. A pessoa está num relacionamento, ela sofre uma traição, perde a pessoa que ama por uma morte, um acidente, alguma coisa, e estabelece um pacto com ela mesma. Nunca mais eu vou me envolver com alguém. E aí, passam-se vários anos, ela muda de ideia, já não faz mais sentido ficar sozinha ou sozinho, e ela começa a querer outra pessoa. Só que essa mensagem, ela está marcada no subconsciente. Você não mudou de ideia lá no subconsciente. E o seu racional está procurando uma pessoa, mas o seu subconsciente, que tem muito mais poder na sua mente, ele te trava. Porque ele tem uma mensagem de que nunca mais você quer fazer aquilo para não sofrer. E aí entra nesse conflito e você não consegue o resultado que você está procurando, porque existe uma mensagem conflitante entre o que você está querendo conscientemente e o que está escrito no seu subconsciente. Fala para mim, você já passou ou está passando por uma situação onde você quer racionalmente algo, mas o seu coração não quer? Esse conflito interno faz a gente travar. Quando você identifica o que está te segurando e resolve isso, dá um novo significado, aí você solta o freio de mão para continuar avançando. Então pode ser que seja uma crença profundamente enraizada, ou pode ser algum pacto que você estabeleceu com você mesmo lá no passado. Um outro exemplo de pacto interno que a pessoa estabelece com ela. Quando o adolescente, ou muito novo, ele começa a estabelecer para ele ou para ela que ela não quer ter muito dinheiro, que ela não quer ter uma vida abundante, não quer ser rica. Ela só quer um trabalho decente, uma casa para morar e um carrinho. Colocou isso na cabeça e ficou reforçando isso. Passam-se vários anos, essa pessoa está com 30 anos e ela está vivendo exatamente aquilo que ela estabeleceu para ela. Ela tem um emprego, não ganha muito, não tem aumento, ela tem uma casa para morar, também não é muito grande, e tem um carrinho. E ela começa a perceber que ela tem exatamente a vida que ela determinou lá quando ela era adolescente. Só que faz parte da natureza humana querer mais. E ela começa a querer mais e entra em um conflito interno, porque no coração dela, lá no subconsciente, tem uma mensagem muito forte que ela falou para todo mundo, que ela reforçou, de que ela não queria uma vida abundante. E funciona como se fosse um termostato de ar-condicionado. A pessoa coloca a temperatura no ar-condicionado 21 graus. O ar-condicionado ele vai chegar só naquele valor, 21 graus. Se passar daquele valor, o controle do ar-condicionado vai fazer de tudo para baixar. Então, existe um controlador na nossa mente que impede a gente de exceder o limite que a gente estabeleceu para a gente mesmo. É muito importante você saber disso. E aí, esses pactos que a gente estabelece com a gente, né, que é uma coisa que a gente fala de forma muito intensa, muito forte, numa situação de dor, programa a nossa mente para aquele limite e vira uma crença limitante. A terceira maneira como a crença limitante é formada é através de forte impacto emocional. Então, quando a gente passa por situações de forte impacto emocional, o nosso cérebro começa a prestar muita atenção àquilo que a gente está vivendo. E é como se ele tirasse um print daquela cena. Aquela imagem fica muito forte na nossa mente e entra na memória de longo prazo. E essa cena, esse forte impacto emocional que a gente viveu, ele vai ficar muito marcado na mente. Geralmente, quando a pessoa passa por situações assim, ela estabelece pensamentos. E esses pensamentos, eles ficam solidificados na nossa mente. Eu tenho um amigo que o pai dele presenciou a morte do pai, ou seja, o vô do meu amigo. O que aconteceu? Esse vô do meu amigo, ele era uma pessoa que gostava muito de mostrar bens materiais. Ele tinha muito dinheiro, ele até não dava muitas coisas para a família, mas ele gostava de mostrar para todo mundo que ele tinha muitos bens materiais, que era uma pessoa rica e tudo mais. E ele estava com um relógio muito bonito e caro. Esse senhor foi assaltado, né? Amarraram ele numa árvore e, infelizmente, acabaram com a vida dele. O pai do meu amigo estava voltando da escola quando criança e viu a cena.
Aquilo gerou um forte impacto emocional, um trauma muito forte, que entrou na mente do pai do meu amigo e foi como se fosse um print screen daquela cena. Ficou muito enraizado. O que aconteceu com o pai do meu amigo? Ele começou a ter um trauma muito grande de bens materiais e de mostrar os bens materiais. E passou isso para o meu amigo. Então ele sempre falou para o meu amigo não andar com nada que chame a atenção. Essa história é para te mostrar como que as crenças geram comportamentos. Muitas vezes as nossas crenças não fazem nenhum sentido. Elas faziam sentido lá no passado. Você já ouviu a história do frango que era assado sem coxa? Existia um casal onde a esposa sempre assava o frango sem as coxas. E o marido amava esse frango, o jeito que era feito. Certo dia ele questionou a esposa: por que você faz esse frango sem as coxas? É um frango tão bom e a melhor parte do frango você tira. Por que você faz isso? A mulher, quando foi confrontada, ela não sabia explicar. E o que ela fez? Ela foi perguntar para a mãe dela, que tinha ensinado por que tira a coxa do frango. A mãe dela falou assim: olha, eu sempre fiz assim porque a minha mãe que ensinou, ou seja, a avó da esposa. Como ela era ainda viva, foram perguntar para a avó da esposa por que ela tirava a coxa do frango. E aí, quando chegou na senhorinha, falaram assim: ô vó, por que a senhora tira a coxa do frango, que é a melhor parte? E ela falou assim: meu Deus, eu não acredito que vocês ainda fazem isso, que vocês tiram a coxa do frango. A gente fazia isso há muitos anos atrás, porque os fornos antigos eram muito estreitos e não cabia. Se a gente não tirasse a coxa do frango, não cabia. Só que hoje não faz sentido tirar a coxa do frango. Então vê só, uma coisa que passou de geração para geração, não fazia mais sentido, mas ainda estava sendo repetido de forma inconsciente, porque nunca ninguém questionou. Existem crenças limitantes que são passadas de geração para geração, como a história desse meu amigo que eu contei, que o vô dele foi assaltado por mostrar bens materiais, o pai ficou traumatizado, passou isso para ele e hoje ele tem uma dificuldade de comprar uma coisa nova por medo. Um carro novo. A pessoa quer um carro zero e ela não pode comprar porque tem uma crença limitante que não pode mostrar os bens. Então, são crenças transgeracionais. Vai passando de pai para filho, para neto, e às vezes uma coisa que veio lá de outra geração está impactando a sua vida hoje. Eu já vi situações assim para relacionamentos. Vi pessoas falando assim: existe uma praga na família que ninguém consegue casar. E aí vai passando, vai reforçando, até que alguém desperta, faz perguntas, vê se faz sentido e rompe esse ciclo. Então, recapitulando, existem 3 tipos de crenças limitantes: crenças de identidade, como a pessoa se vê; crenças de capacidade, que é se a pessoa se sente capaz ou não de fazer as coisas; e crenças de merecimento, que a pessoa não se acha merecedora de algo. Essas crenças, elas são formadas basicamente de 3 formas: profundamente enraizadas, porque são coisas lá da infância que se repetiram muito; depois, um pacto interno, que são coisas que você estabelece para você como uma verdade absoluta e você não quer mudar; e terceira, por um forte impacto emocional. São emoções que ficam bloqueadas dentro de você e você não consegue agir. Agora, como que a gente faz para identificar essas crenças? A primeira forma é através do confronto, através de perguntas. Quando você é confrontado, quando você é perguntado, a sua crença limitante ela acaba aparecendo, ela começa a ficar nua, ela não tem como se esconder, que é o caso da coxa de frango. Depois de perguntar, fazer uma pergunta, a esposa do marido não sabia, a sogra dele também não, mas a mãe da sogra revelou. Então, no nosso inconsciente, a gente acessa ele através de perguntas, fazer uma pergunta atrás da outra, uma pergunta atrás da outra. O melhor momento para você se perguntar sobre a sua vida, sobre o que está te travando, sobre o que está limitando o seu potencial, é quando você acorda e quando você vai dormir.
porque é quando o nosso subconsciente ele está mais propício a nos passar informações, beleza? Então, através do confronto, através de se questionar ou colocar alguém para questionar você, as suas crenças limitantes elas vão emergir, elas vão sair lá das profundezas e aparecer. Por isso que pessoas que fazem terapia, elas conseguem muitas vezes resolver vários problemas, porque o terapeuta, a psicóloga, seja lá quem for, ela está confrontando as suas ideias. E depois que ela identifica uma crença limitante, ela te ajuda a dar um novo significado. Quando você dá um novo significado, a sua história muda, porque aquilo deixa de fazer sentido. Por exemplo, no caso da coxa do frango, depois que percebeu que tirar a coxa não faz nenhum sentido, a pessoa começa a fazer o frango inteiro no forno. Entendeu ou não? Outra forma de você identificar as suas crenças limitantes é quando você vai fazer uma coisa nova. Quando você vai fazer uma coisa nova, vão surgir vários pensamentos na sua cabeça de incapacidade, de não merecimento e lembranças de traumas que você viveu no passado. Por exemplo, você é uma pessoa que trabalha com carteira assinada e você, de repente, resolve empreender. Vão vir vários pensamentos na sua cabeça de insegurança, de medo, de que você não é capaz, coisa que seu pai falou, que tem que ter um trabalho porque a estabilidade é o que importa. Tanta coisa que você vai falar, será que isso é verdade ou são só coisas que foram repetidas diversas vezes na minha cabeça? E aí você começa a confrontar. Toda vez que você for fazer algo novo, vão surgir vários pensamentos que é para te travar. E por que quer travar? Para manter a gente nas mesmas condições de sempre. O nosso cérebro odeia novidade, odeia coisas novas. Ele quer previsibilidade. Quando você vai fazer alguma coisa nova, o nosso cérebro ele fica incapaz de prever o que vai acontecer. Então ele começa a mandar várias imagens, frases, pensamentos e sentimentos para travar a gente. Não faça isso. Você está louco, você vai fazer isso, você vai sofrer de novo. Então o nosso cérebro ele é um negócio que trava a gente. Para não gastar energia, para manter a gente na mesma vidinha sempre. Então se você quer confrontar as suas crenças, se você quer identificar o que está te travando, faça-se perguntas constantemente, coloque outras pessoas para te fazer pergunta, te confrontar e faça coisas novas. Quando você fizer isso, sua cabeça vai ficar doida, vão vir vários pensamentos para te travar e você vai usar esses pensamentos que estão aparecendo para olhar qual é a crença que está te travando. Você também pode pegar um papel e começar a fazer como se fosse um diário. Você vai anotar tudo que você tem tentado fazer e não tem conseguido. E quando você estiver nesse momento de concentração, você vai ter vários insights sobre os porquês de você não conseguir. Você vai fazer perguntas e você vai anotar. Tudo que vier na sua cabeça você vai anotar. É como se fosse uma conversa, você com você mesmo. Como se você fosse o terapeuta de si mesmo. Você vai começar a escrever. Eu tenho tentado conseguir um namoro, um casamento, mas eu não me sinto bem por causa disso, daquilo. No passado aconteceu isso, isso e isso. Aí você vai começar a identificar várias coisas que não estão muito claras na sua mente, mas estão travando a sua vida. Quando a gente pega um papel para anotar e escrever, a clareza começa a aparecer. É como se fosse um nevoeiro que você está na estrada, que você não vê nada, e de repente vem o sol e limpa aquela névoa. Então, se você pegar um papel e começar a escrever sobre o que você tem vivido, o que tem te travado, os conflitos internos e refletir sobre isso, vai te dar muita clareza. Comenta aqui se você tem passado por conflitos internos, se você tem alguma crença que está te limitando, se você sente que pode fazer mais e não está conseguindo, comenta aqui, conta o seu relato, que eu vou gostar muito de saber. E quem sabe eu faço um vídeo especificamente sobre o tema que você está comentando aí. Aproveita que você já está aqui, aperta o botão do like se você ainda não apertou, se inscreva no canal
veja algum desses vídeos que eu vou deixar aqui para você e até a próxima.